Olá, seja bem-vindo ao 10 Minutos com Ari Bruno Lorandi. Antes, um recado. Se você acompanha o nosso programa e ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Basta clicar no botão e, para não perder nada, ative o sininho. Obrigado. Começamos a edição de hoje falando sobre produção de imóveis em 2025, que, aliás, fechou praticamente estagnada. A leve alta de 0,6 em outubro, na comparação com setembro, não foi suficiente para deixar o nível de produção positivo em novembro, quando recuou 0,5% na comparação com o mês anterior. Com esse desempenho, de janeiro a novembro, a queda no volume produzido subiu de 0,3% para 0,9%, sinalizando que, na melhor das hipóteses, fechará 2025 estagnada. O desempenho da indústria moveleira foi bom no começo do ano, mas a partir de abril foi ladeira abaixo, com leve recuperação em junho e julho, mas perdeu fôlego a partir de agosto, como se vê no quadro da produção em nível Brasil. Agora vamos falar sobre o IPCA geral em 2025. A variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, chegou a quase 4,3% de janeiro a dezembro. O índice de imóveis ficou apenas 0,19 acima, segundo os dados do IBGE. Por segmento, a maior alta foi verificada em imóveis de cozinha e a menor em salas. O segmento infantil registrou deflação. 10 estados são pesquisados mensalmente pelo IBGE. A maior inflação no ramo de imóveis ocorreu em Curitiba, com mais de 10%. E Salvador registrou deflação, com menos 0,5%. No segmento de salas, a maior taxa ocorreu em Vitória, Espírito Santo, e o Rio de Janeiro teve deflação, menos 0,9%. Móvel para quarto teve a maior alta em Curitiba, seguida de perto por Porto Alegre. No outro extremo ficaram Recife e Salvador. Móveis de cozinha, Curitiba e Recife lideraram as altas de mais de 2 dígitos, enquanto Salvador e Rio de Janeiro tiveram deflação. No segmento infantil, apenas Salvador registrou índice de alta. E em colchão, apenas 2 estados são pesquisados com alta variação no IPCA. Alta de 7,7% em Porto Alegre e queda de 1,1% em Belo Horizonte. A 11ª edição do Anuário de Colchões Brasil já está circulando. Se você atua no setor de colchão, direta ou indiretamente, não pode deixar de ler este que é o maior compêndio do mundo no setor colchoeiro. Depois de anos turbulentos, pandemia, picos artificiais de consumo, quedas bruscas e muita incerteza, a indústria entra em um novo ciclo. Tem vento a favor? Sim. Inflação mais controlada, juros com espaço para cair, crédito começando a destravar e consumo reagindo, especialmente no segundo semestre. Mas atenção, esse cenário ajuda, não resolve. Margens continuam espremidas, produtividade segue como desafio e muita decisão estratégica ficou pelo caminho. O maior risco agora não é um choque econômico, é desperdiçar esse respiro fazendo exatamente o que sempre foi feito. E tem outro fator que mudou o jogo. A geopolítica entrou de vez no colchão.
Importações avançam, logística segue instável. A concorrência, muitas vezes desigual, empurra o setor para uma disputa perigosa. Preço contra preço. Quando o colchão vira commodity, todo mundo perde. Do lado do consumidor, o sinal é claro. O impulso ficou para trás. Agora entram em cena saúde, bem-estar, qualidade do sono e sustentabilidade. E o Brasil está envelhecendo. Isso não é uma ameaça, é oportunidade. Mas só para quem entrega valor de verdade. O anuário mostra um setor desigual. Empresas que avançam em gestão, eficiência e marca. Outras que sobrevivem, espremendo margem e adiando o inevitável. Fusões, aquisições e escala deixam de ser exceção, passam a ser estratégia. A indústria avança, automação, tecnologia, novos materiais. Mas o varejo ainda é o elo frágil, pouca qualificação, foco excessivo em preço e pouco valor percebido. No fim, a mensagem é simples. Crescer é importante, consolidar é essencial. Mas dormir bem não é luxo, é saúde, é qualidade de vida. E se você atua no setor colchoeiro, o Anuário de Colchões Brasil é fundamental para entender o que vem pela frente, antecipar movimentos e tomar decisões mais assertivas na sua empresa. Pode ter certeza. Atenção para este aviso. A vingança chinesa vai afetar fábricas de colchões no Brasil. É isso mesmo. A China anunciou que irá cancelar os descontos de reembolso do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, nas exportações de produtos ligados à cadeia de energia fotovoltaica a partir de 1º de abril próximo. A medida inclui materiais de poliéter, utilizados na produção de polióis de poliéter, insumo essencial para a indústria de poliuretano. Segundo o comunicado oficial que revisa a política de reembolso do IVA, a regra aplicável será definida pela data de exportação declarada na documentação alfandegária. Na prática, embarques realizados a partir desta data já estarão sujeitos às novas condições fiscais, sem o benefício do reembolso. Para a indústria de poliuretano, a mudança é particularmente sensível. No Brasil, o impacto é direto sobre as fábricas de colchões que dependem de poliol de origem chinesa. Essas empresas já vêm enfrentando sobretaxas impostas pelo governo brasileiro sobre o produto e agora devem lidar com um novo aumento de custos a partir de abril, pressionando, claro, ainda mais as margens, preços e competitividade da indústria nacional. O movimento é interpretado como parte da resposta chinesa ao endurecimento da política comercial dos Estados Unidos. A chamada vingança chinesa, frente ao tarifaço promovido por Trump, acaba ultrapassando fronteiras e alcançando mercados como o Brasil. Vamos à mensagem do nosso patrocinador, Colchões Castor, e na volta tem o Cá Entre Nós. Olha, eu nunca pensei que eu fosse passar por aqui vestida de castorzinho só pra chamar sua atenção por um tema tão importante. Dormir bem. A Castor é a marca de colchões mais premiada do Brasil. Você sabia disso? São mais de 60 anos de tradição com os melhores produtos para uma noite de sono perfeita. Eu escolho Castor, um sonho de colchão.
A estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos afeta nossos móveis. A primeira reação de muita gente do setor moveleiro quando surge qualquer notícia sobre tarifas nos Estados Unidos é quase automática. Agora vai. A expectativa é sempre de que uma mudança de política possa abrir uma janela de oportunidade para o móvel brasileiro entrar com mais força naquele mercado. Mas um artigo que eu li há pouco joga um balde de água fria nessa leitura mais simples e, sinceramente, faz todo sentido. Ocorre que a chamada Estratégia de Segurança Nacional, divulgada pela administração Trump, amplia o conceito de segurança para muito além de defesa militar. Entra nessa conta independência econômica, resiliência da cadeia produtiva, produção doméstica, energia, mão de obra e controle de fronteiras. Traduzindo isso para o nosso universo, decisões que antes eram tomadas com base em custo, eficiência e competitividade, agora passam por um filtro político e estratégico. E quando isso acontece, previsibilidade deixa de existir. O documento sugere que tarifas e restrições deixam de ser ferramentas temporárias de negociação e passam a fazer parte do novo normal. A China segue tratada como concorrente estratégico e não parceiro, mas isso não significa que outros países estejam automaticamente livres de escrutínio. Vietnã, Índia, Malásia, México, todos entram no radar conforme ganham relevância. Ou seja, apostar que os Estados Unidos vão simplesmente abrir para o móvel brasileiro é, no mínimo, arriscado. O jogo lá é menos sobre quem produz melhor ou mais barato. É sobre quem se encaixa na lógica de segurança nacional americana. Outro ponto importante é a mudança de mentalidade nas cadeias de suprimento. Durante décadas, o setor moveleiro global foi guiado pela eficiência máxima e pelo menor custo possível. Agora, o discurso é de resiliência. Cadeias mais curtas, menor dependência externa, produção mais próxima do consumo. Some-se a isso a questão da mão de obra. Ao tratar imigração e controle de fronteiras como temas centrais de segurança, os Estados Unidos tendem a enfrentar pressões sobre custos industriais, logística e distribuição. Isso vai acelerar a automação, encarecer operações e, novamente, aumentar a imprevisibilidade para quem está tentando vender lá dentro. Diante desse cenário, a conclusão é menos romântica, mas muito mais estratégica. Talvez o melhor caminho para a indústria moveleira brasileira não seja insistir em uma aposta quase binária nos Estados Unidos. Diversificar mercados, olhar com mais atenção para a América Latina, Oriente Médio, África e até nichos específicos na Europa, pode ser muito mais inteligente do que esperar uma virada estrutural da política americana. Isso não significa abandonar os Estados Unidos. Significa tratá-los como um mercado difícil, volátil e altamente político, e não como a tábua de salvação do setor. Cá entre nós, a mensagem aqui não é de pessimismo, mas de maturidade estratégica. O mundo mudou, o comércio internacional mudou e o setor moveleiro precisa ler esses sinais com mais profundidade. Quem entender isso antes, sai na frente. Quem insistir em leituras simplistas, corre o risco de ficar esperando uma oportunidade que talvez nunca venha. 10 minutos com Ari Bruno Lorandi termina aqui. Obrigado a você que está sempre com a gente e até a próxima semana.